Lá. Tem muita gente aí, Passu? Eu e o Sérgio. E cadê o Geraldo, aquele enviado? Falou que ia entrar. Deixa eu encher o saco dele aqui. Ele. Cheguei na hora do café? Assim que é bom. É cada um que se salva isso aqui, viu? Avisa a Eliana que a reunião está sendo gravada. Cala a boca. Cala a boca. Tudo que ela falar vai estar registrado. Reunião do conselho. Cala a boca. Fala para ela que tudo que ela falar está gravado. Cala a boca. Ó, amanhã Que horas que vai ser isso? o Joey pediu para... Vai. O Dino, na verdade, falou que vai fazer a instalação das coisas, vai arrumar o campo às 7h30. Eu mudei um pouco. Marcar 9h30 para eles. Eu mudei um pouquinho aí a situação. Por quê? Iam levar hoje, iam pegar e iam levar hoje lá, deixar lá na escola de surf e tal. Falei com o rapaz, é melhor levar para Arthurzão material. Amanhã cedo, quando for buscar a trave, já pega tudo e leva tudo de uma vez para a praia. Não. Aí alguém tem que abrir lá. Eu não vou botar isso. Apesar que eu estarei saindo daqui 10 para 7, qualquer coisa. Alguém abrir lá, porque eu não vou estar 7h30, senão eu sair lá 10h30 da noite, depois das 7h30 da manhã lá. Igual que os alunos hoje não foram todos. Tinha uns 20 lá. E quando foi 7h da manhã hoje, na frente da escola, estava todo mundo ali. Quando que acaba a inscrição de bolsa? Sábado, domingo? Só para saber. Quando que pode mandar os alunos do vôlei? E a aula tem que mandar? Já está tendo, já assina? Fizeram a matrícula? Não, porque eu vou mandar eles virem. A matrícula já fechou já. Pena que eles vão fazer. Eles não vão conseguir entrar no site mais e fazer? Conseguir trazer qualquer coisa. Esse que é 14. Tem? Vou falar para eles. Tem umas meninas que já são do vôlei. Nossa, nós estamos reunião hoje. Vamos aonde? Tomar o quê? Tomar pinga com o irmão, bora. Ali no trecho. Você já viu uma coisa? Eu não sei se é uma vai colocar o pé no chão. Aí tem que molhar para voltar. Falando com você, a gente é fé. Vai procurar alguém? Então vai deixar numa fusão hoje, pegar amanhã cedo. Posso pedir para o senhor mandar o Gabriel 7h ainda. Vou entregar o. Só isso, né? Isso. Pode ligar ainda. Deixa eu pedir um favor para vocês. Desliga o microfone todo mundo aí por enquanto. Vamos dar uma primeira chamada já já e ver se já tem quórum ou não, tá bom? Mas a reunião será rápida, podemos aguardar uns 5 minutinhos aí.
uma melodia, mania de sushi. E quando a gente se deixar, e quando a gente faz amor por telepatia. Vou pedir a todos aí mais 5 minutinhos, tá? Já estão avisando aqui para mim no WhatsApp, o pessoal está entrando, tá? Probleminhas técnicos aí, tá bom? Uhum. Tá bom, obrigada. Bom dia. Por telepatia. Gente, para eu ir começando a preencher a ata aqui, tem um senhor aqui com o Galaxy J5 Prime, um senhor de cabelo grisalho, com barba grisalha. Por favor, como é seu nome para eu registrar sua presença, por favor? Bom dia, meu nome é João, tudo bem, professor? Tudo bem. Conhecido como Marola, aqui de Mongaguá. Bom, prazer estar participando aí dessa reunião. Obrigado. Deixa eu só anotar aqui o teu nome, então. Senhor João do quê? Pode ser Marola, que é o meu apelido mais conhecido. Preciso colocar o nome, não posso colocar João. na ata o teu nome de guerra. João Martins dos Anjos. João Martins dos Anjos, obrigado. Isso.
A presença do senhor João Martins dos Anjos, como presença como espectadores do senhor. E bom, pode ser que tem mais gente. Deixa eu ver, tem a senhora Márcia. Precisava do nome da senhora, por favor. Márcia das Dores Silva. É convidado que fala. Márcia da onde? A população é convidada. Márcia, onde que eu moro? Sobrenome. Das Dores Silva. Das Mas coloca Dores. entre aspas, Márcia de Mongaguá. Isso, Silva. Márcia de E Mongaguá. do Marola, coloca Marola. Que as pessoas conhecem mais a gente pelo nome, o chamado de guerra, né? Ok. Já adiantei na ata aqui, entendeu? Sim, senhor. Gente, faz amor por telepatia. Hoje acordei cantando Rita Lee. Mania de... Essa iluminação aqui é péssima. Café. Bob? 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 Esses cachorros, nossa. Bom, gente, eu vou dar início aqui, marcando a presença do Rodrigo Vitorino, membro atleta do Conselho, do Derek, também... não, o Vitorino é da Associação Portuguesa, né? O Derek é atleta, representando atleta, o Felipe Pupo representando o DEM,
o Cauê Tamanini representando a outra cadeira dos atletas. E quem está presente aí, Passu, é o William Bezerra representando o esporte, é isso? Positivo, ele acabou de chegar aqui e... Aqui, ó. Podemos compartilhar a mesma tela, ô William? Já pode manter ele aí no mesmo computador. Tem mais Então, alguém beleza. aí presente, não? No momento, não. Tá, então tem o William Bezerra do esporte, temos Juntinho, o hein? Felipe Pupo da educação, o Cauê representando os atletas, o Derek representando os atletas e o Rodrigo Vitorino, perdão, representando a Associação Portuguesa de Mongaguá. Nós temos ainda um minutinho, já temos quórum, mas se vocês toparem esperar só mais um pouco, a reunião de hoje certamente será rápida. A gente ia esperar a professora Ana da APAI, que já comunicou que está entrando. Acabou de entrar, aliás. Registrar a presença da professora Ana da APAI, então, temos quórum com 6, né? Confere, alguém quer relatar algo? Caramba, caiu? Sai O fora, meu. membro da saúde, o professor, o Jonathan, ele informa que ele está com um hospitalizado atendendo pela prefeitura. Perdão. Ele está em Santos e vai tentar logar ainda no celular para tentar manter a presença da saúde. A única problemática dele é que ele realmente está com o paciente de emergência que ele teve que dirigir, ele trabalha lá, né, com a saúde, e o membro suplente dele ainda não foi indicado pela diretoria de saúde, mas ele vai fazer de tudo para logar aí, tá? Então, eu quero já apresentar a ausência dele como justificado, mais do que justificado, né? Se alguém se opor aí no final da reunião, a gente apresenta na ata, tá bom? Eu acredito que eu posso dar andamento, não? Podemos seguir em frente? Positivo, então, vamos lá. Deixa eu só arrumar minha vida aqui para eu poder seguir com vocês. Cadê? Aqui. Beleza. Deixa eu diminuir esse zoom aqui um pouco. Pronto. Então, a pauta de hoje, né? Eleição do novo presidente do conselho, porque o antigo presidente, que é o Rafael Passueli, que estava presente, tá presente aí, ele foi, como na última reunião a gente já conversou mais ou menos, já imaginávamos que seria isso, né? Ele já tinha apresentado o que ele faria, e ele fez. Então, ele virou diretor de esportes, diretor municipal de esportes, né? E ele está, então, após a publicação do edital do programa Bolsa Atleta de Mongaguá, ele se desligou, entregou a carta de renúncia, como vocês viram lá no grupo. Nós temos que partir para esse novo processo de eleição, né? Antes de ele se desligar, ocorreu um pedido do jurídico da prefeitura alterando o edital que o conselho aprovou materialmente apenas, não no mérito e não no conteúdo, no seguinte ponto: aqueles 3 pontos que a gente queria anexar na regulamentação, qual foi a orientação jurídica? Não havia necessidade de mudar a regulamentação, publicar um novo decreto de regulamentação. Segundo o jurídico, tudo que a gente propôs lá, a gente deveria simplesmente colocar no edital, que não haveria problema nenhum, estaria justificado. Então, eu alterei o edital, que está publicado online no site da prefeitura, aquele que vocês viram. Vou até colocar ele aqui, né? Vou colocar ele aqui para nós. Segundinho. Oh, caramba, cadê as notícias? Aqui. Bolsa Atleta.
Vamos lá. Então, como vocês podem ver, isso daqui, os itens, né? Do 2.1 até o 2.5 não entraram na regulamentação. A regulamentação manteve-se a mesma e eles não vieram para cá. Não sei se vocês lembram que a gente aprovou isso, né? Então, a prefeitura, através do seu departamento jurídico, autorizou que a gente colocasse no edital, tá? Então, a gente precisou, principalmente por causa da questão tempo, para não prejudicar os atletas, alterar esse item 3, o artigo 3, que é o período de inscrição, que vai até domingo, por isso que demorou, vocês repararam que demorou, e tirar daquela minuta e colocar no edital, tá? O Passueli fez isso como último ato dele como presidente do conselho e logo em seguida renunciou, tá? E logo em seguida renunciou. É que o meu computador tá meio doido aqui. Tá me ouvindo aí, William? Estamos sim. Beleza. O registra a presença do conselheiro Jonathan, tá? Deixa eu me aí conseguir, tá? Então ele precisou fazer esse ato administrativo, tá? E renunciou em seguida e solicitou, e aí a gente vai fazer um referendo aí, pôr em votação se aprova ou não. É o segundo item da pauta, tá? É o segundo item da pauta. Eu vou apresentar aqui para quem não viu, né? Quem não teve a vista no grupo, tá aí na tela a carta de renúncia do presidente, senhor Rafael Passueli, recebida em 8/3. Como já é de conhecimento de todos, recebi e aceitei o convite do senhor Márcio Melo da prefeitura para exercer a função de diretor municipal de esportes, cargo que eu ocupo no presente momento. Desculpa que a minha garganta está ruim, tá? Esta diretoria, cuja qual o Comesp de Mongaguá se vincula administrativamente, conforme a sua legislação. Portanto, no melhor interesse dos princípios da administração pública, principalmente os da moralidade, da publicidade e até mesmo da impessoalidade, considero producente e positivo o meu desligamento do Comesp, de maneira que apresento o presente documento com minha carta de renúncia, inclusive da condição de presidente da mesa da diretora. Nos 13 meses que tive a honra de representar a diretoria de esportes da juventude neste iminente conselho, creio que pude colaborar com meus colegas no máximo de minhas capacidades para a realização de diversas ações que resultaram principalmente do desenvolvimento do programa Bolsa Atleta de Mongaguá, este cujo qual me alegro em ter podido participar de sua primeira edição e, em especial, agora, em minha despedida, por ocasião de sua segunda edição. Desejo aos remanescentes sucesso total nas missões que se apresentarem e garanto que agora, aduzido a condição de diretor municipal de esportes, lazer e juventude da nossa cidade, o nosso Comesp, de todos os atletas e desportistas da cidade, será ainda mais prestigiado e convocado para construir o melhor para o esporte mongaguense. Tá? Posso fechar? Ok. Legal. Eu vou... Vamos para a pauta, então. Então, ó, eu quero, como secretário, sugerir que a gente prossiga para a eleição do presidente da mesa, tá? Perdão. Para depois a gente referendar aí por votação também a adequação que foi feita ao edital, tá? Sigo dessa forma aí, secretário? Primeiro secretário, Rodrigo. Rodrigo? Espera aí que ele deve estar ligando o áudio. Chamar ele aqui. Rodrigo? Não, desculpa, William, de acordo. Perdão, tudo bem, sem problema. Algum dos membros titulares, eu tenho conhecimento que a diretoria de esportes
vai querer se manifestar. Mais algum dos membros titulares quer apresentar a candidatura? Eu não. Também não. O... Diretoria de Esportes. Oi, William. Vai apresentar o professor William Bezerra como... Pergunta aí para ele se ele vai apresentar a candidatura, porque agora ele é o titular, né? Sim. Sim, William. Então, provavelmente será por aclamação, né? Nós não temos nenhum outro representante aí com a disponibilidade para pleitear a candidatura. Alguém tem a apresentar a candidatura aí? Alguma cadeira? Os atletas? Só Alguém se uma questão de ordem. Esse ano é o ano da sociedade civil ou da prefeitura, ou do município? Esse ainda ele vai terminar o mandato, ainda é o mandato do Poder do Executivo. Ele vai terminar o mandato. Termina em novembro, não é isso? Alguém me corrige se eu estiver errado. Positivo, em novembro. Tá bom. Ok? Menos 300, né? Não entendi a pergunta. Alguém perguntou algo aí? A Márcia. Márcia? Oi. Você perguntou mais alguma coisa, não? Não. Ah, eu tive a impressão. Vai ser provavelmente, então, por aclamação, né? Alguém se opõe ao professor William Bezerra assumir a cadeira da presidência? Eu não me oponho. Também não. Então, eu vou registrar na ata a eleição dele como por unanimidade, tá bom? Beleza, William. Tá bom? Eu vou seguir o segundo item da pauta. Então, eu vou apresentar novamente. Ah, não, vocês me desculpem aí, ó. Deixa eu dar uma lida na ata anterior, que eu acabei não comendo bola aqui, ó. Temos que ler essa ata para aprovação, tá? Os 14 dias do mês de fevereiro de 23, às 10 horas. Vocês desculpem mesmo, viu? A gripe me pegou e não quer me abandonar. Se presencialmente, reunir-se presencialmente, primeira chamada, representado na lista de presença para a reunião extraordinária. Vocês só desculpem que eu não estou com a lista de presença aqui, porque eu fiquei preso em São Vicente hoje, está na minha sala lá no Jacozão. Realizado presencialmente no auditório da prefeitura, tá? Registra-se a ausência do membro titular e do suplente da diretoria de assistência social. Estamos aguardando a indicação dos membros, tá? E dos atletas Cauê Tamanini e Iago Cauê Tamanini Psirilo, Iago Tadeu Gutierrez e Salomão de Souza, titular e suplente, respectivamente, justificada a ausência de ambos por falta de dispensa de suas obrigações profissionais, né? No trabalho deles não teve dispensa. Eles não são servidores, né? Eles são atletas. Contudo, houve quórum de 6 do comércio, seguiu-se a pauta da segunda reunião. A leitura, né? Que faltou, né? Seguiu-se a pauta da... não, tá certo, é a pauta mesmo. Registra-se a presença dos membros do Poder Público, representando a diretoria de esportes, o senhor Rafael Passueli e eu não, William Bezerra da Silva, que era o suplente, respectivamente titular e suplente. Representando a diretoria do senhor Jonathan, membro titular. Representando a diretoria de educação, o professor Felipe Pupo, membro suplente. Representando a Associação Atlética Portuguesa de Mongaguá, o senhor Dr. Rodrigo Vitorino Martins, membro titular. Representando os atletas de Mongaguá, o senhor Derek Alexandre, membro titular. Representando a PAI de Mongaguá, a senhora professora Ana Luz Ribeiro, membro suplente. Registra-se ainda a presença da senhora Nelly, da diretoria de finanças, o senhor vice-prefeito Luiz Redó, que exerceu cumulativamente a função de diretor de esportes, até a data de 2 de fevereiro de 23, do senhor Antônio Fernando. O primeiro secretário, o senhor Rodrigo Martins, iniciou a reunião conforme a pauta em anexo, como segue. Composição da mesa, leitura e aprovação da ata anterior, aprovada por unanimidade. A aprovação por unanimidade da pauta em anexo.
Votação e regulamentação do programa Bolsa Atleta de Mongaguá, documento aprovado em anexo. Aprovada por unanimidade, inclusão do item 4.1 novamente. Esse é um dos itens que a diretoria, o jurídico da prefeitura solicitou que fosse para o edital, tá? Está lá no edital. Como eu estou meio carimbado de voz, eu solicito a todos aí que a gente já leu isso e já releu tantas vezes nas outras reuniões, principalmente. Vou pedir para vocês lerem, porque está em exatamente esse texto no site e é de domínio público. Então, eu peço a todos aí a compreensão com a minha voz. Eu vou passar para o item 5. Votação e aprovação do edital de abertura de inscrições, documento aprovado em anexo, que é aquele que está publicado, né, para o programa Bolsa Atleta, aprovado por unanimidade, que é o que sofreu alteração, recebendo esse item aqui, o 4.1, né? Assuntos diversos. A senhora Nelly Santos sugeriu ao comércio de estude a produção de uma adequação à lei do programa Bolsa Atleta, como critério de referência, os valores do salário mínimo nacional, facilitando a sobremaneira a determinação dos reajustes e produção da peça orçamentária do Poder Executivo e do próprio Comesp. O Antônio Fernandes sugeriu que fosse solicitada à diretoria de esportes uma relação das praças esportivas que não estão em utilização devido às necessidades de reformas e que o comércio avalie a realização de parcerias com a iniciativa privada para a recuperação das mesmas. O senhor Rafael Redol usou a palavra para se despedir da diretoria de esportes, agradecendo a colaboração do comércio nas consultas e deliberações do esporte. O senhor Rafael Passoeli solicitou que sejam enviadas à diretoria de esporte e juventude a regulamentação do Bolsa Atleta, o respectivo edital de abertura e inscrições do programa Bolsa Atleta, aprovados conforme itens 4 e 5 da ata, para que esta, por sua vez, encaminhe a chefia do Poder Executivo Municipal. Essa não é a ata assinada, mas é a ata que está... Eu peguei ela aqui no computador para poder só compartilhar com vocês, tá? Eu quero pedir a todos, então, se faltou alguma coisa da ata aí, que vocês, por favor, me corrijam. Alguém se opõe à aprovação da ata? Então tá, ata aprovada e depois quem quiser dar vista estará lá, tá? Na diretoria de esportes, na pastinha do conselho, tá bom? Ou na casa dos conselhos, tá? Perdão, gente. Deixa eu ver, tem mais gente presente aqui. Eu quero registrar a presença da senhora Patrícia Gleice, que eu não recordo, não estou conseguindo reconhecer aqui, mas um abraço para ela. A presença do Jonathan, já registrei, e da Pai também já registrei, né? Eu vou depois pegar os dados da Patrícia para levar para a ata. Ok, vamos lá. O professor William Bezerra, ele está, então, eleito aí, está saindo da cadeira de suplente para a cadeira de titular, tá? Vai ser enviado aí esse ato administrativo da diretoria de esportes, inclusive com o nome do novo suplente dele, tá bom? Quero dar parabéns ao professor William Bezerra aí, nosso colega de esporte da cidade, dizer que tenha sucesso na atuação como presidente do conselho. Posso seguir em frente aqui? Alguém quer aduzir algum assunto? Alguma coisa sobre esse assunto? Quer falar alguma coisa aí? Ô, William. Pois não. Bom dia a todos. Só queria agradecer pela oportunidade, é claro, pela confiança, né? Então, para quem não me conhece, sou o professor William Bezerra, faço parte do Departamento de Esportes, né? Sou responsável pelo futsal. Uma alegria enorme estar com vocês, né? Somente fazer parte do Comesp. Foi uma das nossas brigas do ano passado, ano atrasado, né? Antes de acontecer as eleições, para que pudesse retomar o Comesp. Então, é satisfatório demais. Obviamente que eu estou aqui, né? Eu não sou. Então, isso aqui é passageiro e a gente vai brigar no bom sentido para que possamos fazer o melhor. E, claro, contamos com todos vocês. Acho que a gente, cada um lutando por boas ideias para que todos se unam e as coisas consigam fluir naturalmente. É isso. Obrigado, William. Obrigado aos demais.
Parabéns, William. Valeu, meu irmão. Gente, eu apresentei para vocês aí o edital, né? Conforme a solicitação do jurídico da prefeitura, aquele item 4.1 veio todo para cá e mais algumas coisas que a gente tinha deliberado também vieram para o edital. Eu quero explicar novamente que essa alteração material do edital foi feita em benefício dos atletas, para que não se perdesse mais prazo, e o presidente, na condição de presidente, autorizou que fosse feito dessa forma, junto com a própria diretoria de esportes, tem a fundamentação toda disso, né? Principalmente em benefício dos atletas, foi por isso que foi feito dessa forma. Caso não seja aprovada esse processo, nós vamos ter que fazer novamente uma nova leitura aí do edital, uma aprovação e uma mudança, e ser publicado de novo, dar um novo período de inscrição, e isso vai atrasar, porque agora, na próxima reunião ordinária, que é a última sexta-feira do mês, nós já teremos que analisar os pedidos, porque é o conselho que faz a classificação dos atletas, como ano passado, e aí nós vamos prejudicar os atletas. Como o atual presidente, inclusive, renunciou após esse ato, eu gostaria de saber a opinião de vocês, se nós devemos aprofundar essa discussão, se alguém quer aduzir algo, ou podemos partir para a votação e referendar esse ato do final da presidência do antigo presidente, que era o Rafael, que hoje é o diretor de esportes. Alguém quer dizer algo? Eu vou pôr em votação, então. Alguém se opõe à aprovação da alteração material do edital, como foi feito? Então, aprovado, referendado o ato administrativo o último ato administrativo da presidência, e agora eu encerro a pauta, encerro a reunião. Não poderá ser aberto para a discussão de outros temas hoje, perdão, não está previsto em pauta, é uma reunião extraordinária, mas eu abro a palavra para quem quiser se pronunciar, primeiro os conselheiros, se tiver alguma coisa a dizer, e os convidados, se quiserem aduzir algum comentário, logo após. Há algum conselheiro querendo se pronunciar no momento? Temos algum convidado que deseja se pronunciar, por favor? Eu vou dar... Senhor João, eu vou dar a palavra à Márcia, fazendo jus ao meu sobrenome, William Santos Cavalheiro. Obrigado. A palavra está com a senhora. São 3 minutos? Desculpe, eu não entendi. São 3 minutos? Olha, cadê o regimento? Deixa eu pegar aqui. Mas a senhora pode falar com tranquilidade. Não se preocupa com o tempo, não. Pode falar. Eu vou falar rapidinho. Pode falar, não se preocupa com o tempo, não. Eu gostaria de sugerir que sejam aproveitadas a lista de espera, porque tem a seleção dos bolsas dos estudantes, né, das pessoas que participam como atleta, e depois surge uma lista, que essa lista também seja divulgada para a gente tomar conhecimento na próximo ano, fazer um orçamento maior para abarcar mais gente, mais estudantes, jovens, para esse projeto. Que fosse aproveitada a lista, porque o valor do dinheiro é reduzido. Então, que se a lista de espera fosse também divulgada, para a gente ter uma noção da demanda da cidade e poder pedir mais recurso em relação ao projeto Bolsa Atleta. Positivo. Algum conselheiro quer falar? Ou, como funcionário lá do esporte, eu posso dar a resposta já imediatamente? Se algum conselheiro ou presidente quiser falar, a palavra está com ele. Ou eu respondo aqui, porque a resposta já existe, tá? Boa vontade, William. Márcia, já existe esse procedimento, tá? O que ocorreu ano passado? Na classificação, ano passado,
Eu acho que a maioria dos atletas, aí é a impressão pessoal minha, tá? Eu acredito que a maioria dos atletas não estava acreditando que iria existir o Bolsa Atleta. Nós temos um universo, no ano passado, a gente fez o diagnóstico, eram de 400 a 450 atletas que competiam mesmo na cidade. Desses 400, 450, a grande maioria não tem condições de mérito, que é um programa que visa mérito, não é um programa de assistencialismo, é um programa que ele é baseado no resultado. Sim. Nós tivemos apenas 88 inscritos ano passado. É pouco. E a maioria, assim, 53%, se eu não me engano, preencheu os dados ou errado, ou não tinha condição de pedir o Bolsa Atleta. Por exemplo, eu sou campeão dos Jogos Escolares de Mongaguá. Isso não é critério para receber o Bolsa Atleta, né? Ele tem que ser pelo menos para ele, por exemplo, receber o Bolsa Bronze, ele tem que ter algum resultado oficial de destaque da região metropolitana, né? Então, por exemplo, campeão da Baixada Santista, aí ele já começa a poder receber, a pleitear. E aí o que aconteceu, que foi até engraçado, é que todos os que tiveram o seu pedido deferido foram pleiteados. Então, não houve uma lista de espera ano passado, porque a maioria dos atletas não se cadastrou e muitos não tinham condição de receber. Eu acredito que essa colocação sua vai ser muito premente esse ano, porque o cadastro está subindo cada dia que passa, e eu acredito que a maioria dos cadastros que eu estou vendo estão corretamente preenchidos e, além do mais, com os resultados que se espera que eles apresentem. Então, os próprios atletas começaram a ficar mais inteligentes, tá? Mas a tua sugestão já é prevista pelo Conselho, é que não houve no último edital, não houve lista de espera. Sim, agora vai ter, né, para poder ter mais recurso para essa situação. Sim. E você e curiosamente, né? Independente disso, a prefeitura subiu o valor do Bolsa Atleta em um terço, em 33%. Ano passado foi 90 mil, esse ano foi 120. Mesmo sem esse dado, né? E eu acredito que para o próximo ano o volume de recursos será maior, porque o programa se mostrou um sucesso e se mostrou importante. Por quê? Porque ele coloca o recurso para o atleta já diretamente, na ponta. Então, ele já paga a inscrição dele, ele já faz tudo, não precisa de uma licitação para pagar uma taxa de inscrição, que às vezes é uma... Ele não tem... Então, eu acho que essa é a explicação. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, está aberto a palavra. William, só dou um adendo também, acho que assim, como era o primeiro ano, acho que a galera não acreditou, eles estavam meio... acho que assim, não entendendo as informações, por mais que nós explicássemos, acho que o Rafael tá aqui, o Rafael acho que chegou até a fazer cadastro dos alunos, se não me engano, porque a galera tava meio perdida. Esse ano ainda, você viu lá, você me acompanhou essa semana, o meu atleta pedindo informação, ele não sabia interpretar. Eu quero mais curioso, né, que a gente tava ali e batendo na tecla, cara, lê o edital, presta atenção nessa informação, entra. Então, acho que a galera meio que ficou, não vai acontecer, né? Duvidou também um pouco, acredito isso também, mas acho que muito mais por aquela monte de, vamos lá, é adolescente. Eles não estão preparados. Eu, quando eu fui para a faculdade, que fui fazer a prova do ENAD, eu já fiquei em choque, porque eu não tinha essa vivência de sentar, olhar, ler aquelas paradas todas, interpretar. E aí, com o tempo, obviamente, como eles são mais novos, eu acho que eles ainda se assustam e desistem. Esse ano já foi diferente, acredito que tem um número um pouco maior, né, para não dizer muito maior, ou talvez o William tenha esses dados melhor aí para explicar para a gente, mas está sendo um sucesso, e eu acho que esse ano vai ser mais ainda, e no outro ano vai ser mais ainda, tenho certeza. Nós vamos fazer um convênio com o Departamento de Educação, aí que o Felipe está presente, representando, já leva a proposta aí. Nós vamos fazer um convênio com a educação para
Para o cara poder pedir o Bolsa Atleta, ele vai ter que fazer um curso lá de alfabetização de novo, porque a galera esqueceu como é que lê as coisas, cara. É assim, tá horrível, assim, tá escrito na frente do cara, não tem mais o que fazer. Só se eu fizer por ele, e ele não entende o que tá escrito. Tá impressionante isso aí, cara. Inclusive, deveria ter essa parte também, né? De pedir o mínimo, né? Assim, também, né? Para a família toda. Eu tô começando a achar, eu não achava, eu não acreditava nisso antigamente. Hoje eu já mudei de opinião, viu? Sabe ler, não sabe ler. É a nossa briga também lá na educação, que eles estão colocando os índices sem fazer levantamento se a criança está sabendo ler ou não, se ela sabe fazer as 4 operações ou não. O básico está saindo do ensino fundamental sem saber nada. Isso daí é desde sempre, tá? Não é de agora, não. Tá difícil, galera. Outra sugestão, desculpa, outra sugestão, além da lista, que tenha um projeto, não sei, um estudo aí para vocês da comissão, de que tenha um projeto para esse público intermediário, que não é nem criança e adolescente e nem idoso, que faz parte do conviver, que é a parte do esporte e do conviver. Então, muita gente que está nesse meio, que não tem nenhum projeto, assim, de esporte, de futebol, né? Que tem algum recurso, sei lá, R$200, pouco, entendeu? Para a pessoa se motivar, tipo um atleta assim que gosta de treinar, tal, ou alguém que gosta de esporte, para ela receber um valor para que ela se motive também, dona de casa, fazer caminhada, coisa assim para esse público que não é nem a criança, adolescente e nem tão idoso para participar lá das atividades lá do conviver, de adaptação, tal. Tem gente, eu conheço muita gente, tem 60 anos, 50 e poucos anos, que quer fazer o tipo de esporte, só que não tem onde fazer esse tipo de esporte, porque nem é tão velhinho para ficar lá no conviver com aquelas coisas adaptadas, e nem é tão jovem para poder se inscrever na piscina, fazer atividade com o basquete ou outros serviços que o município tem. Ela não está nem num grupo e nem no outro, ela está sem nenhuma atividade. E se pudesse fazer também de forma remunerada, como é o Bolsa Atleta, com valor pequeno, sei lá, R$200, só para dar uma motivação a mais para as mulheres saírem de casa, sabe? Mais para dona de casa, mais para até os idosos mesmo que não fazem aquela adaptação lá do conviver, que ali é muito para idosinho mesmo. Mais uma pessoa que está nativa, que é um pedreiro, por exemplo, ele está nativa, então ele não vai fazer atividade lá no conviver, embora ele tenha 60 anos. Ele quer uma atividade normal, um futebol, um basquete, sei lá, kung fu, judô, entendeu? Faz um projetinho no meio ali para a grande massa da população e com dinheiro também, que ajuda o pessoal que mais carente a fazer atividade esportiva. O dinheiro sempre motiva. Márcio, eu acho legal, tá, a ideia, é bacana, só que eu acredito que nesse ponto a gente viraria muito mais projeto de assistência social do que outra coisa. E quando a pessoa tem que buscar um motivo pelo dinheiro para fazer atividade física, ela precisa rever os conceitos dela, porque assim, ela precisa buscar atividade física para a qualidade de vida dela, lá pensando na determinada idade, né? A criança, o adolescente lá nas fases iniciais, ela tem que ser estimulada, a escola precisa estimular ela também, os projetos sociais precisam estimular ela precisa ter meios. Eu acho muito pertinente a ideia, é legal, só que a gente precisa tomar um cuidado para que o projeto ele não fuja daquilo que é o ideal do projeto, né? Porque sempre que a gente está trabalhando aqui é para o mérito competitivo, e aí se a gente colocar nessa parte, nós vamos acabar tendo que tirar de algum lugar, e aí vamos tirar da onde? Vai acabar tirando do mérito competitivo, aí tudo vai acabar virando um assistencialismo. É claro que, vamos lá, a gente não pode deixar de pensar nesse caso. Vamos pensar em estratégias, vamos bolar ideias, quem sabe aí promover mais algumas ações, e aí sim tomar medidas. Mas antes disso, a gente não pode chegar aqui e falar assim, não, vamos fazer, vamos atrás, porque eu acredito que talvez a gente vai fugir um pouquinho. Então, pensar com calma é uma ideia pertinente, a gente analisa, vamos sentar com o pessoal do esporte, com quem for, né, com quem precisar, para a gente poder sugerir essa ideia. Mas, repito, poxa, chegou numa determinada idade lá, cara, não é mais por questão financeira, é muito mais por qualidade de vida, por saúde, por você poder ter um bem-estar, né? Então, acho que isso é importante sim, tá bom?
Passo a palavra para o meu amigo William, meu xará. Opa, eu? Ó, eu vejo da seguinte forma, tá? Eu vejo da seguinte forma. O esporte, ele é muito, o espectro dele é muito grande. Nesse sentido da fala da Márcia, eu vou um pouco pelo lado do que o Bezerra falou, mas eu entendo que tem que acontecer, porque isso já não é esporte. Esporte. Aí já entra em lazer e juventude. O cara que quer treinar, ele tem como procurar hoje e ir treinar. Ele tem o horário de treino do futsal adulto do Bezerra para ele tentar ir treinar. Ou o time adulto de Mongaguá, para ele buscar ser um atleta. Essa porta ninguém fecha. O que eu entendi da fala da Márcia é algo que muitas prefeituras já corrigiram dentro da sua diretoria de esportes ou secretaria e criaram uma outra secretaria chamada Promoção Social. Nessa secretaria ou diretoria de promoção social, lá existe o esporte como prática de lazer. Então, o cara tem o horário para ir jogar o futebol dele, tem o horário de aula de zumba, de... Me ajudem aí, gente. Ginástica. Isso. Acompanhamento da diretoria de saúde. Tem cidade que é na diretoria de saúde, que tem na diretoria de saúde concurso para professor de educação física para ajudar a baixar os níveis de triglicérides, etc. Pressão alta, diabetes. Eu acho que é nesse sentido a sua fala, né, Márcia? Sentido de que o esporte ajuda nessas dificuldades que a pessoa não sai de casa. Nesse sentido, não há necessidade de você ter um programa que a prefeitura transfira recursos para o cidadão para ele ir fazer isso. Sai mais em conta e mais barato para a prefeitura que ela possa desenvolver isso dentro do lazer dela, né? Ou promoção social dela. Eu digo assim, o conselho pode solicitar à prefeitura, pode fazer chamamento para diversas entidades, clubes esportivos, associações de bairro, para que elas recebam recurso e elas façam atividade, entendeu? Não é diretamente a prefeitura em si, porque a prefeitura não tem quadro de funcionário para coordenar isso, mas ela pode fazer um chamamento, contratar as entidades, os clubes, para que eles façam as atividades com as pessoas, né? Ela não precisa, exatamente, concordo totalmente. Ela não tem necessidade de ela ser o agente promotor direto disso. Ela pode simplesmente mandar um dinheiro para o fundo do esporte que a gente tem, pedir para o conselho, que ele é deliberativo hoje, fazer um chamamento público e atender essa parte. Isso. Embora não seja um programa característico de esporte. Esporte, nós estamos falando da equipe que vai vestir um uniforme, que vai jogar. Então, assim, essa confusão que existe... Então a gente está falando mais de lazer do que... Porque o esporte ele é muito amplo. Você fazer uma atividade esportiva, você pode fazer ela procurando baixar o teu triglicérides, baixar a saúde. Você pode fazer ela para ter uma vida social. Então, o esporte ele é tão gigante que é uma coisa de louco. Esse, aliás, é o maior problema que a gente vivencia hoje. Bom, alguém gostaria de falar mais? O João Martins, né? Por favor, a palavra está com o senhor. Bom dia a todos. A Márcia, o William, Rafael, aos dois Williams, né? E a todos que estão na sala. Esse debate é um debate muito amplo, mas eu quero dizer que vem de encontro, realmente, um pensamento que nós temos, né, dentro do esporte. E eu creio que agora, até parabenizar o William aí, né, pela ascensão aí à presidência do Conselho, ao Rafael, que está ascendendo aí à diretoria de esportes, e que é uma missão, né, dentro de um espaço, né, tão importante para a vida da sociedade, que é o esporte. É uma missão difícil, porque nós temos
Nós sabemos o que nós temos vivido aqui em Mongaguá nos últimos anos, do esporte, e aí está aí uma oportunidade para o William e para o Rafael, né, que estarão na cabeça, realmente fazer algo diferente pela cidade, pelo esporte da cidade, né? Esse programa Bolsa Atleta, realmente, é a primeira vez que eu participo de reunião do Conselho, e é um prazer enorme estar aqui com vocês, e dizer que é bom nós estarmos tomando conhecimento, tomando pé desses programas que vêm atender a necessidade dos atletas. E queria dar só um parecer aí nesse levantamento que a Márcia fez, e eu acho super importante. Eu participei lá em São Bernardo durante 10 anos de um projeto social esportivo chamado Tigrinhos lá, escolinhas de futebol, eram 32 escolas. E uma coisa interessante que me chamava muito a atenção lá em São Bernardo, por exemplo, no núcleo que eu trabalhava, havia uma quadra de esportes. Lá em São Bernardo tinha o PELC, Programa de Esporte e Lazer da Cidade, onde as quadras do bairro eram utilizadas justamente para essas atividades. É claro que a estrutura é outra, não vamos nem comparar isso, nem trazer em consideração, fazer consideração, né, nessa questão. Mas é um trabalho a médio prazo, aí, de repente, reativar as quadras dos bairros. Você tem o centro hoje só quem oferece esporte e lazer na cidade é só a terceira idade, na realidade, o programa da terceira idade. Mas será que dentro do departamento de esportes não daria para agregar o lazer e levar aulas para os bairros? Por exemplo, você tem uma quadra que foi destruída no Floyd da Menina, você tem uma outra quadra aqui em Agenor, ao lado do campo, que é um desperdício. Você tem uma na Vila Atlântica também. Enfim, eu acredito que um programa de esporte e lazer que comece a atender a população em cima da faixa etária que a Márcia disse, e é algo para se pensar, como vocês, como cabeça do esporte e lazer da cidade, né? Espero que o departamento tenha essa visão na questão do lazer, porque realmente é algo que a médio prazo poderia surtir um efeito muito grande até dentro para crescimento da própria diretoria, né? Convencer o prefeito que realmente é uma ideia viável, porque nós sabemos que quando você investe na promoção da saúde, você economiza em medicamentos, economiza em atendimento médico. Então, você está deixando na ponta da linha de gastar lá na saúde, no atendimento, porque você está promovendo a saúde da comunidade, né? Mas isso é apenas uma visão, né, que nós vivemos lá em São Bernardo. Hoje eu estou há praticamente um ano de volta, eu vivi 12 anos em São Bernardo, estou de volta aqui há um ano, praticamente um ano já, e esperamos poder fazer parte de mais reuniões aí, e caminharmos juntos, porque tem muito a se fazer nessa cidade. E bom ver jovens, né, como o William, como o Rafael, assumindo postos importantes e que tem uma visão ampla. Aliás, o esporte, né, ultimamente nós temos praças esportivas aí que não oferecem nem condições da prática efetiva do esporte, como nós sabemos disso, nós esportistas sabemos disso e que vivemos isso, né? Mas eu acredito que com mentes novas aí vai oxigenar o esporte da cidade e coisas maravilhosas estarão acontecendo daqui para frente. Parabéns mais uma vez aí ao William, ao Rafael, e a você também que está dirigindo, a William, né, que está dirigindo a reunião do secretário, a Márcia e a todos aí. E obrigado pela oportunidade. Beleza. Quero registrar a presença do senhor Antônio Fernando de Souza, novamente. E eu acho que o presidente quer falar, o William, e mais algum conselheiro que quiser falar, só chamar aí. Só ligar o microfone. É que meu auxiliar aqui deu uma desligada, brincadeira. Cara, Marola, né, conhecido como Marola, nosso João Martins dos Anjos, é um prazer enorme sempre estar com você,
né? O senhor sabe muito bem o carinho, a admiração e o respeito que tenho por ti, né? Recíproco, recíproco. Um carinho enorme. Então, assim, obrigado, né, pelas felicitações e dizer que nós contamos com todos aqui, tá? Que nós vamos estar sempre abertos para todo e qualquer tipo de informação e principalmente ideias. Nós costumamos dizer assim, cara, se você vir com uma crítica construtiva, nós vamos sentar e te ouvir. Se você vir com uma crítica a qual não serve, nós simplesmente vamos te ouvir e vamos te ignorar, porque não vai servir. Isso é para todos, né? Obviamente, a gente sempre fala isso. Mas toda crítica e toda ideia construtiva vai não trazer benefício para nós, vai trazer benefício para todos, para a sociedade de Mongaguá, para todos nós mongaguaenses, e vai nos ajudar. Então, o senhor tem uma experiência gigantesca, que inclusive contribuiu com o município de Mongaguá, né? Para quem não sabe da sua história. Então, assim, nos ajudou um determinado período lá na Câmara, né? Como vereador. E foi de extrema importância para a nossa sociedade. Então, obrigado pelas felicitações e obrigado por estar presente, tá? E desejo todo sucesso aí para você e para sua família. Você sabe o carinho que eu tenho por vocês aí. Deus abençoe, viu? Amém. Bom, gente, mais alguém quer fazer uso da palavra? Senão eu vou encerrar a reunião. Depois eu vou preparar a ata. Eu já fiz a anotação da fala da Márcia, fiz a anotação da fala de todos, na verdade. Acho que o Antônio quer falar. A palavra está com o senhor. Primeiro, eu peço desculpa ter chegado atrasado, que eu estava acompanhando minha esposa num exame que exigia o acompanhante. E todo mundo me ouvindo aí? Alô? William, está me ouvindo? Alto e claro. O senhor de São Bernardo, eu não gravei o nome dele, mas ele pontuou aquilo que eu já havia pontuado na reunião passada, e estava, inclusive, o secretário, né, do esporte. E você, William, tem alguma posição a respeito dos espaços que estão abandonados, virando criadouro de mosquito, como o exemplo que eu dei lá do Veracruz, onde tem aquela quadra em péssimas situações, colocando em risco não só a sociedade em torno, como também sendo usado pelo quarto setor, né? Porque nós temos 3 poderes, e o quarto setor ele se apropria quando existe a ausência do Estado. Vamos lá. Como a reunião de hoje era bem específica, extraordinária, para a eleição do novo presidente e referendar o último ato do outro presidente, que foi a adequação material do edital que foi aprovado lá atrás, eu não trouxe essa informação para cá, não estava prevista assim essa discussão para hoje, mas já existe esse levantamento dentro da diretoria de esportes para ser apresentado na próxima pauta da reunião ordinária, que ocorrerá na última sexta-feira de março. Agora, desculpa que eu estou com uma dor de garganta terrível, estou saindo da gripe. Então, vai ser apresentado aquele questionamento que o senhor fez, nós lemos a ata, tá? O que o senhor colocou está colocado na ata, tá? A ata que foi assinada e tudo mais, nós já lemos a ata. E na próxima reunião ordinária a gente vai apresentar. Só não estava previsto para a gente dar seguimento a essa discussão hoje, se o senhor puder aguardar aí até sexta-feira, até porque a diretoria de esporte já tem isso aí, né, lá. Isso. Quem sabe use algumas iniciativas que acontecem no ABC, incentivando a população a adotar uma praça, né? E esses espaços, de repente, podem a própria comunidade participar. São Antônio, né? Isso. São Antônio, vou convidar o senhor para a gente combinar aí durante a semana, na próxima semana, e a gente está indo até a quadra, né, e conversar a respeito aí, ver o que a gente pode ter de informações que o senhor já passou lá a respeito de como funcionava em São Bernardo, e com certeza é uma das iniciativas aí que a gente vai atrás aí para poder estruturar melhor essas quadras. Eu vejo com muito bons olhos, né?
Eu morei muito tempo na Pedreira, tinha uma quadrinha da Pedreira ali, que é do lado do Colégio Catatal, ali da Escola Catatal. E eu brinquei muito naquela quadrinha, como brinquei muito nessa aqui do Jacozão. E é de extrema tristeza para mim poder ver essas quadras nas situações que elas se encontram. E a gente, inclusive, né, junto da comunidade, poder criar ações ou pela iniciativa privada, ou pelo terceiro setor, seja o que for, ou terceiro setor é iniciativa privada, mas pelo setor público, para a gente poder reativar esses espaços e podermos fazer uso deles da melhor maneira possível. Então, eu convido o senhor a passear comigo aí pela cidade na próxima semana e a gente já vai tirando todas as informações, porque eu estou no cargo, né, recentemente, e quero poder fazer, né, o uso desse momento para atribuir da melhor forma possível, São Antônio. Pode contar comigo aí. Preciso de informações de pessoas que têm essa experiência aí, de todas as pessoas que puderem contribuir para a gente fazer o esporte realmente crescer na cidade. Você que está como presidente hoje? Hoje o presidente do Comesp é o nosso querido William Bezerra e eu estou como diretor de esportes. Beleza. Então, se quiser, o William já me conhece de outros conselhos, né? E eu parabenizo, inclusive, esse conselho que, pela primeira vez, eu vi 12 pessoas dentro de uma reunião do conselho, né? Você vê a importância do esporte. O esporte é que afasta a pessoa do vício, principalmente. Além de gerar saúde, afasta do quarto poder. Então, tem que haver investimento forte na cidade. Uma cidade não pode receber turistas e ficar uma parte na praia e a outra parte, né, à mercê daqueles que têm ausência do Estado. Com certeza, senhor Antônio. Estou convidando o senhor aí para na semana que vem a gente poder Pode contar comigo. essas quadras e passar qualquer informação que seria pertinente para a gente poder entender todas as situações aí. Eu sei que o senhor tem muito conhecimento para ser transmitido e a nossa ideia desse atual conselho da diretoria de esportes é essa, que a gente tenha uma integração entre a sociedade, os departamentos, para a gente poder fazer as coisas acontecerem da melhor maneira possível para o esporte. Obrigado, viu, Santônio? Valeu. Tamo junto. Gente, a senhora Patrícia Gleice levantou a mão, acho que ela quer falar, a palavra está com a senhora. Oi, primeiramente, bom dia a todas e todos. Meu nome é Patrícia Gleice, eu moro no Balneário Flórida Mirim. Eu só queria reafirmar a fala tanto da Márcia quanto do senhor, que agora não me recordo o nome dele, falando da questão das quadras que não estão sendo utilizadas pelo município. Que a gente poderia pensar, isso vai, óbvio, como sugestão, na reativação dessas quadras que estão ociosas, né, juntamente com o contraturno escolar. Porque hoje a gente não temos escola em tempo integral para todas as crianças, isso é um fato. E eu acredito que, como vocês estão fazendo um planejamento, existem várias ideias, várias sugestões que já foram colocadas aí, inclusive com a participação do município, da sociedade civil, das organizações sociais do município, que a gente possa pensar nessa questão do contraturno escolar, na utilização dessas quadras poliesportivas e nesses ginásios que estão desativados. Eu falo principalmente com relação ao da Vila Atlântica, porque eu morava ali quando esse ginásio estava sendo construído e, infelizmente, aquilo virou um elefante branco, né? Inclusive, foi feito o fechamento, né, com tijolo, bloco, para não ter acesso, porque estava juntando muito lixo, enfim, estava servindo para outros fins inadequados. Então, a minha sugestão, que eu gostaria de colocar aqui, a minha sugestão, de pensar a questão do esporte juntamente com o contraturno escolar. Escola junto com esporte. Pode ser uma aula de educação física estendida nas quadras, para que justamente
como também já foi citado, as crianças fiquem fora das ruas, que elas sejam protegidas, e também a colocação do município num calendário esportivo, como um calendário esportivo no município. Tem muitos esportes que a gente poderia colocar o município de Mongaguá nesse circuito. Por exemplo, os esportes as artes marciais, por exemplo, o meu filho é lutador, ele vai para várias cidades em determinados períodos do ano, porque ali naquelas cidades existem campeonatos, né, de artes marciais. Mas aí eu estendo para outras modalidades, para outros tipos de esporte, que não seja só coloquei artes marciais como exemplo, mas eu acredito que na questão dos esportes aquáticos, né, que Mongaguá tem 2 piscinas, né, e poderia estar num circuito e fazer uma campanha de calendário esportivo durante todo o ano, com competições, para que a comunidade se envolva mais nessa questão do esporte, porque, como também já foi dito, esporte é saúde, esporte ele traz uma questão de disciplina também para as crianças, para os jovens, para o adolescente, para os idosos, enfim, só traz benefício. Então, a minha sugestão é essa, da questão do contraturno escolar, e que haja um calendário esportivo que funcione todo ano com vários esportes que o município possa oferecer e fazer um circuito dentro do próprio município e, quem sabe, uma questão regional, né? Abrangendo toda a região da Baixada Santista, de uma forma que os outros municípios que tenham o mesmo esporte venham participar de competições promovidas pelo município de Mongaguá. Essa é a minha fala. Eu estou muito feliz de participar dessa reunião e parabenizo a vocês e espero que vocês tenham aí uma efetividade no trabalho de vocês. Parabéns e até mais. Obrigada pela oportunidade. Patrícia, a gente tem hoje esses calendários, né? A gente tem 13 modalidades que a gente oferece treinamento gratuito aqui no município, né? Dentre elas skate, atletismo, karatê, judô e os esportes de quadra. O Departamento de Esportes ele teve uma colaboração nesses últimos 2 anos aí muito grande aí junto à Prefeitura de Mongaguá. Fizemos muitos eventos nesses últimos 2 anos. É claro e é evidente, né, que a gente tem muitos problemas, que é uma realidade no nosso país. Infelizmente, muitas vezes o esporte ele ficou, né, de lado e foi, às vezes, até taxado de só lazer ou só bagunça. E a gente aqui em Mongaguá vem numa crescente muito grande, principalmente nesses últimos 2 anos, nas questões de competições esportivas. Tivemos um apoio excepcional aí, conseguimos ter muitos resultados positivos nos últimos anos. Então, assim, a gente precisa agora realmente, com o Comesp, né, que foi uma vitória imensa para o esporte, e esse grupo que está hoje fez, né, com que as coisas acontecessem. E eu tenho conversado muito com os professores de educação física nesse sentido, do apoio que a gente precisa da sociedade e nosso, né, dentro do departamento. A gente precisa realmente agora dar continuidade e melhorar a cada dia. Contamos com a ajuda de todos para que isso aconteça. Como eu falei para o São Antônio, o conhecimento de vocês é muito importante. A gente vai brigar, vai lutar muito de maneira positiva para que tudo isso aconteça sempre melhor. Agradeço a participação de todos. Eu acredito que para essa reunião a gente até estendeu aí um pouco a pauta aí, que era uma pauta só realmente para efetivar o nosso querido professor William Bezerra, né, como presidente do Comesp, mas é uma luta nossa aí, de quem é amante da modalidade, de cada modalidade e do esporte de uma maneira geral, para que a gente decole, né, cada vez mais aí no âmbito esportivo municipal. Obrigado a todos. Acredito que é isso, né, William Cavalheiro?
Positivo. Para efeito de ata, como não estava previsto a abertura para outros temas, eu tô com a fala de vocês registradas aqui. Eu vou ver como é que eu coloco isso na ata, porque a pauta não estava previsto a abertura para discussão, mas eu acho que foi válido, tá? Então eu vou verificar só para efeito de ata. Aí a gente lê a ata na próxima reunião para aprovação, tá bom? Se ninguém mais quiser falar, eu vou precisar encerrar a reunião. Acredito que foi uma boa reunião e agradeço a todos aí. Se ninguém quiser falar mais nada, porque todos nós temos alguns problemas aí para resolver ainda hoje. E esporte, vocês sabem que a gente, por incrível que pareça, a gente trabalha mais no fim de semana do que na semana. Então, nós temos que correr. Se ninguém quiser falar mais nada, eu agradeço a presença de todos. Está encerrada a reunião de hoje. Muito obrigado, parabéns, sucesso aí, William. Um abraço. Tchau. Obrigado. Terminando aqui. Corta.